qual curso fazer, qual bootcamp participar, haverão resultados reais depois desse bootcamp, dessa formação. Se você tem essa dúvida agora, você provavelmente não é a única pessoa e eu tô aqui para poder te ajudar. Então, se você quer conhecer as principais formações de UX UI Design do Brasil e do mundo, esse é o vídeo certo para você. Para começar, um breve aviso. Eu não sou guru de ninguém e muito menos conselheiro. O que eu vou falar aqui é a caráter informativo e apenas a minha opinião. Fica por sua conta e risco levar em consideração o que eu estou falando aqui. Mas, de novo, deixa eu avisar, isso não é uma regra. Tá? Você pode ter sucesso nessa área de diversas formas e diversos caminhos possíveis. Tá bom? O meu foi muito diferente, inclusive, de um caminho convencional. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, fica aí para você entender. Mas eu vou começar explicando para você a diferença dos cursos que existem hoje no mercado. Porque uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm, muito comum, é se determinado curso te dá um certificado. Como se o certificado fosse, sei lá, uma validação real de que você realmente sabe fazer aquilo. Mas no mercado de trabalho real, o certificado, dependendo da instituição que você estudou, não tem lá tanto valor assim. Vou explicar melhor. A maioria dos cursos hoje no Brasil, eles são formações, treinamentos, todos têm um nome assim, né? Formação em UX, treinamento de UX, etc, etc. Mas, na verdade, todos, na prática mesmo, não passam de cursos, né? Bootcamp de UX, etc. São cursos livres. Eles não têm uma validade de faculdade ou de um tecnólogo ou nada do tipo, a maioria deles. Isso não quer dizer que eles não sejam bons, mas você tem que entrar no curso desses com as expectativas corretas para não se decepcionar. Existem também, claro, as certificações. Essas são diferentes. Por quê? Qual a grande diferença entre um curso que te dá um certificado e uma certificação? O curso que te dá um certificado, você vai fazer ele de forma livre. Ele tem lá uma grade, né, de aulas determinada pelo professor, mas a qualidade dele, digamos que é meio que uma coisa meio livre, meio freestyle, no sentido de você finalizar esse curso não atesta de fato que você é bom naquilo, ou que você entendeu aquilo da forma que deveria entender. Esse é o pensamento por trás de um curso livre. O que não, de novo, não quer dizer que não seja bom. Eu vou citar alguns cursos aqui daqui a pouco, que são muito bons na área de UX e você pode sim começar por eles perfeitamente. Já uma certificação, quase que obrigatoriamente, vai ter alguns exames para que você faça, para que você sim seja certificado. Você tem ali aquela certificação de que você agora tem aquele pleno entendimento daquela matéria, no nosso caso aqui UX. Então vou te dar um exemplo aqui de uma certificação que todo mundo, pelo menos quem está em UX pelo menos um ano, já conhece, que é a Nielsen Norman Group, que eu acho que é a instituição mais famosa de todas, é uma das mais renomadas em UX Design. Eles têm lá várias certificações, são certificações internacionais, né? E aliás, a gente não tem certificações até o momento desse vídeo, não conheço nenhuma certificação nacional em UX. Eu não conheço, se você conhecer alguma, por favor, coloque nos comentários. A Nielsen Norman Group tem um modelo de certificação que você precisa fazer 5 cursos deles, que sozinhos, isolados, são apenas cursos, não são as certificações. Você faz os 5 e aí você pode aplicar para a certificação de UX. Eu não lembro o título, vou deixar na tela aí, não é UX Master ainda. Então você faz os 5 cursos e você pode aplicar para um exame. Se eu não me engano é dessa forma que funciona. E aí depois que você fez esse exame, pronto, você está certificado em UX. E isso sim tem muito mais peso do que apenas um curso livre, porque você vai ser ali testado, seus conhecimentos serão testados de fato, e isso vai sim ter um peso maior dentro do seu currículo, com certeza. Não à toa, essas certificações são bem mais caras do que os cursos em sua maioria. Uma outra certificação muito conhecida, na verdade não tão conhecida quanto a Nielsen Norman Group, é a Beimard Institute, a certificação do qual eu agora sou certificado. Nossa, que orgulho falar isso. Mas uma certificação muito legal que
você também tem lá 6 exames que você precisa fazer. Aliás, você tem lá 6 cursos diferentes que você precisa fazer, e dentro de cada um desses cursos você tem um exame que você faz, e depois desses 6 exames você sim está certificado como um dos títulos deles lá, né, que é UX Practitioner, que é praticante, que é a formação mais básica, que é o nível, o Tier 3, UX Professional, que é a certificação intermediária, que é o nível 2, e a UX Master, que é a certificação, a maior certificação, que 1% do mercado tem hoje essa certificação, falando a nível global, que é a certificação de maior valor, né, de maior esforço também que você vai ter que fazer. A vantagem da Baymard, inclusive, é que, ao contrário da Nielsen Norman, que você tem que pagar os cursos e depois paga de novo, se eu não me engano, para fazer o exame, você paga uma vez só uma anuidade. É claro que é em dólar e ainda assim é pesado para a nossa realidade do Brasil, mas você paga uma vez só e você pode fazer todas as formações, todos os cursos, né? Você faz os cursos e depois você pode aplicar qualquer um dos exames. Ou seja, você consegue se tornar UX Master pagando apenas uma só vez. Enquanto que para se tornar UX Master pela Nielsen Norman Group, você precisa desembolsar, e se eu não me engano, pelas minhas continhas, pelo menos uns $15.000. Faz as contas aí no dólar na cotação de hoje e você vai descobrir o número mágico. Essa é uma vantagem da Baymard. A propósito, não falei, eu me tornei UX Professional pela Baymard e é muito legal. Só um adendo é que a Baymard, ao contrário da Nielsen Norman, que tem um repertório ali mais vasto de cursos, né? Você vai fazer, você pode escolher Research ou Management, enfim, vários temas. A Baymard, ela é especializada em e-commerce, o que para mim é bem legal, já que eu já trabalho com e-commerce, então eu acho que valeu muito a pena e o conhecimento é muito diferenciado, não existe nada parecido fora da Baymard. Realmente eles têm ali um treinamento único e muito poderoso, rico em conhecimento. Bom, falei das certificações, a diferença delas para os certificados. E então os certificados vão ser dados por quem? Pelos cursos, né? Pelos cursos que a gente tem aí livres. E você tem ainda um terceiro caminho, que também é válido, que é uma faculdade. Eu ainda não conheço, até o momento eu acho que a gente ainda não tem uma faculdade focada em UX Design. Você teria que fazer uma faculdade ali correlacionada, né? E depois talvez uma especialização, um master, quem sabe, em UX Design, algo assim, né? Que é um caminho um pouquinho mais demorado, tanto mais demorado do que a certificação e tanto mais demorado do que os cursos online. O que muita gente acaba não optando por esse caminho, visto que não é uma coisa tão rápida, mas é um caminho super válido que vai te encher também de conhecimento, apesar de que você não vai especificamente ficar estudando só UX, né? O que também é bom, mas uma questão aí é você entender o seu momento de vida, né? Então balancear aí entre os custos de cada uma desses tipos de formação, entender o seu momento de vida, se você precisa muito rápido, se você não tem tanta pressa assim, quer estudar mais tempo, etc. Então, no meu caso, como eu já não tinha faculdade, eu queria deixar meu currículo com realmente um poder maior, ali, vamos dizer assim, né? Uma certa autoridade, porque a gente sabe que o estudo, né? Quanto mais estudo você tem, você acaba assim ganhando uma certa autoridade em algum assunto. Então, para mim, foi de plena estratégia que eu escolhi uma certificação, porque não era tão demorada quanto uma faculdade e era muito especializado no que eu já fazia. E para mim fez total sentido e realmente, depois agora de ter feito, eu vejo que foi totalmente positivo, foi de um grande nível de conhecimento que eu jamais tive antes. Fazer essa certificação. Então você precisa estudar bastante o que você vai fazer antes de começar. Daí, será que no Brasil, por exemplo, a gente tem cursos que seriam bons, né, o bastante para a gente poder falar, nossa, pode ir nesse caminho que vale a pena? Sim, temos. Para mim, o Brasil hoje tem 2 grandes nomes de cursos quando a gente fala de UX, que geralmente todo mundo já conhece, que são concorrentes mesmo ali, mas os 2 são amplamente conhecidos e muito bons,
que são o UX Unicórnio e Design Circuit. Existem outros por aí também e tal, mas esses eu acho que são os que mais estão aí, né, nas redes sociais e tal. Então eu acho que, assim, de verdade, existem outros, mas esses são os que eu mais conheço. E o que eu fiz lá em 2021 foi o UX Unicórnio, porque eu estava entrando na área, acho que foram os primeiros anúncios que apareceram para mim sobre UX e que me fizeram entender um pouco o que era UX, porque eu não sabia nem se era de comer. Então eu acabei indo por esse caminho, né? Mas hoje em dia eu acredito que eu faria também, né? Eu até penso muito em fazer uma reciclagem com o Design Circuit agora, que é muito bom também, que é do AJ. Ele tem canal aqui no YouTube, coloca aí Design Circuit. Uma ótima fonte de conteúdo, né, de UX. Ele tem um estilo que eu gosto, né, que hoje eu acho que combina até mais comigo. E eu faria super também, é um super curso também. Ah, você está indicando? Não estou indicando ninguém. Estou falando os que eu gosto, os que eu faria hoje. Bem que parece uma indicação, né? Tudo bem, entenda como você quiser. O ponto é, você precisa escolher com estratégia, seja o que você for escolher. E seja o que você for escolher, mais importante do que os cursos, certificações ou faculdades, existe um papo, né? Eu já até caí nesse papo antes de fazer esse curso, antes de entender o que eu vou falar aqui agora. É a terceirização da culpa do seu fracasso. Quando a gente faz um curso, às vezes a gente fala, nossa, foi ruim aquele curso porque não atendeu as minhas expectativas. Quando que, na verdade, todo conhecimento ele é válido. E você não vai entrar num curso e aprender qualquer coisa que seja só porque você entrou no curso. Entrar no curso é muito fácil. Você vai, tira lá o seu cartão do bolso, paga e tá tudo certo. O importante é você realmente absorver aquele conteúdo. E isso vai demandar de você muito esforço e dedicação. Mas muito esforço e muita dedicação. Se você realmente quiser aprender uma coisa nova. Nada vai ser fácil de aprender, né? Vai ser a prática e ali a evolução do dia a dia. E no fim das contas, qualquer um desses caminhos vai ser também demorado. Um curso um bootcamp de UX de 3 meses não quer dizer que você vai se tornar UX em 3 meses. Vai ser ali um conteúdo dado para você consumir, né, em 3 meses, que às vezes você vai consumir até em mais tempo. Então fica essa reflexão. E eu diria que se você optar pelo caminho dos cursos, desencana desse papo de que um curso apenas vai fazer com que você aprenda tudo que você precisa aprender. E olhando por esse lado, se você não for uma pessoa muito dedicada e disciplinada, talvez valha mais a pena você ir pelo caminho da faculdade, já que existe uma grade preparada para você ali já, e estudando no decorrer do tempo, por um longo período de tempo, porque a verdade é essa, você vai ter que estudar por longos períodos de tempo. Tá? A título de curiosidade, essa formação, essa certificação que eu tirei, ela tem 75 horas apenas de conteúdo. 75 horas de conteúdo, só que o conteúdo ele é todo por escrito, em artigos. Quase não tem vídeos, são artigos para você ler em inglês. Eu concluí essas 75 horas de conteúdo, né, que eles falam lá, que são 75 horas, em 9 meses. Por quê? Não é porque está lá dizendo que são 75 horas que você vai entender tudo e conseguir se aplicar aos exames e passar em todos em 75 horas. Jamais. Não é assim que funciona. Teve artigos que eu tive que ler 3 vezes, 4 vezes, para poder realmente entender o que estava sendo falado ali. E não é só porque estava em inglês, mas é porque além de estar em inglês, é uma matéria que eu desconhecia. É um ponto em que envolvia múltiplos fatores que eu desconhecia já trabalhando na área há mais de 2 anos. Então, fica a reflexão de que você não vai se tornar qualquer coisa que seja da noite para o dia, mesmo entrando em um curso, isso e aquilo e tal. Entende? Então, alinhe as suas expectativas para que você consiga focar sem tanta ansiedade assim de conseguir um cargo ou um trabalho, seja lá o que for, porque um curso que seja
Ele não vai por si só te dar o trabalho, mas os resultados que você apresentar com os conhecimentos que você adquiriu no curso, isso sim pode te garantir um trabalho. Então, eu espero que eu tenha te ajudado hoje a entender um pouquinho mais sobre esse mundo dos cursos, das certificações, né, e até um pouquinho de faculdade também. E espero você nos próximos vídeos. E se você quiser entender um pouco mais, agora falando de prática, de Figma, já que o Figma está super em alta depois dessa config, eu vou deixar um próximo vídeo para você ver aqui, falando de uma das features do Figma que eu mais gosto. Então eu te vejo no próximo vídeo, tudo na boa, tudo na tranquilidade.